Para tudo e presta atenção aqui, velho. O homem moderno não está perdido por falta de informação. Ele está perdido porque entregou a própria força e chamaram isso de evolução. Te ensinaram a sentir, a falar e a explicar tudo, mas esqueceram de te ensinar a aguentar. Aguentar o peso da pressão, o silêncio da solidão e o gosto amargo da frustração. Aguentar ficar de pé quando não tem ninguém por perto para te aplaudir. Hoje, tem cara que sabe o nome técnico de cada emoção e justifica cada trauma com uma clareza incrível. Sabe discursar sobre dor e vulnerabilidade, mas desmorona no segundo em que precisa assumir uma responsabilidade real. Na boa, isso não é maturidade emocional, isso é fuga com vocabulário bonito. É uma covardia bem maquiada que a gente finge que não vê. A força virou algo suspeito, a raiva virou proibida e a autoridade virou sinônimo de abuso. E você foi aceitando isso devagarzinho, foi baixando o tom de voz, suavizando a postura, pedindo desculpas por simplesmente ocupar espaço. Até que um dia você acordou sem eixo, sem direção e sem o respeito dos outros. E o pior, sem o seu próprio respeito. O mundo não ficou mais gentil só porque você ficou mais sensível, cara. Na verdade, ele ficou mais agressivo e indiferente. A vida não quer saber do seu discurso emocional na hora de cobrar conta. Ela exige presença, decisão e ação. E ela cobra caro de quem hesita. O homem que não aprende a dominar a própria agressividade não se torna pacífico. Ele se torna frágil. E fragilidade não é virtude quando o caos bate na sua porta. É uma sentença. Quando a pressão aperta, quando sua família depende de você, ou quando um erro pode custar tudo, não é conversa bonita que te segura, é estrutura interna, é disciplina, é a capacidade de engolir o desconforto e continuar fazendo o que precisa ser feito. Olha o exemplo do Kratos em God of War. Ele não é forte porque esmaga o que sente. Ele é forte porque aprendeu a carregar a própria fúria sem deixar que ela tome o volante. A força tá lá, mas sob controle. Ele não é um homem manso, ele é um homem que se domina. Ou olha para Sifu. Lá, cada erro te envelhece, cada vacilo rouba tempo da sua vida. Não tem espaço para vitimismo ou explicação terapêutica. É só consequência direta. A vida real funciona exatamente assim, velho. A diferença é que não aparece um aviso na tela avisando que você tá ficando sem tempo. Você está envelhecendo agora, e o problema não é sentir demais, é não ter desenvolvido a têmpera necessária para sustentar o que sente. Sensibilidade sem estrutura é só fraqueza disfarçada de progresso. É aí que o homem cai, achando que está evoluindo, quando na verdade está apenas se desfazendo. Respira um pouco, velho. Antes de você fechar a cara ou achar que eu tô aqui para te dar a lição de moral, pare e pensa comigo. O homem hoje não tá perdido porque virou um cara sensível. Isso é papo furado. O buraco é muito mais embaixo. A gente se perdeu porque jogamos no lixo os nossos rituais, as nossas provas de fogo, aquelas paradas que ensinavam a gente a segurar o tranco da própria força sem se quebrar por dentro. Durante séculos, ser homem era ser lapidado no embate. E não era por maldade, não, era necessidade pura. Existia aquele momento onde o moleque olhava para o homem e entendia: agora o jogo mudou. Tinha rito de passagem, tinha limite, tinha um portal. Hoje, esse portal sumiu. O que a gente vê agora é um monte de cara com 30, 40 anos, barba na cara, mas com a cabeça de um menino que nunca atravessou a fronteira. O corpo cresceu, mas o espírito ficou lá atrás, esperando uma permissão que nunca vem. E aí, sem esse treino da alma, aquela agressividade que todo homem tem dentro de si fica sem dono, ela fica órfã. Aí você já sabe o que rola. Ou o cara vira um estourado que machuca todo mundo que ama, ou ele vira um bonzinho, reprimido, engolindo sapo até aquilo virar um câncer na alma. O velho Jung já avisava: o que você tenta esconder, sua raiva, sua ambição, aquele seu lado meio lobo, não some, ele vai pro porão, pra sombra, e lá no escuro essa parte de você começa a puxar as cordas da sua vida sem você nem perceber. O cara que tenta ser só paz e amor o tempo todo, na verdade é um cara incompleto, e homem incompleto não passa segurança pra ninguém, é um cara instável. Aí vem essa tal sensibilidade que todo mundo prega, mas sensibilidade sem uma coluna vertebral de aço não serve pra nada, é só excesso.
O cara sente tudo, sofre por tudo, mas não sabe o que fazer com essa carga. Ele vira um barco à deriva, entende? O mar tá agitado e ele não tem nem remo nem bússola. Só tá lá, sentindo o balanço da onda até enjoar. Olha pro Kratos no God of War. O maior inimigo do cara nunca foi o Zeus ou qualquer bicho de 5 metros. O maior inimigo dele era ele mesmo. O conflito era o seguinte: como eu sou um guerreiro e ao mesmo tempo um pai que protege? Quando ele finge que não é um guerreiro, a violência escapa e faz estrago. Mas quando ele assume, beleza, eu tenho esse fogo em mim, mas agora eu que mando nele, aí o cara vira um monstro de maturidade. Ele não é um cara dócil, ele é um cara perigoso que aprendeu a se domar. E o Sifu? Aquele jogo é a vida cuspida e escarrada. Você errou, você envelhece. Tomou uma decisão errada, o tempo cobra o preço na sua pele. Não tem choro, não tem textão na internet, não tem desculpa emocional. É causa e efeito. É assim que a banda toca aqui fora também, velho. Só que na vida real a gente não tem continue. A dor não tá aí pra te ferrar, ela tá aí pra te dar casca. O problema nunca foi o homem sentir muito. O problema é ele sentir sem ter um eixo, sem ter onde se apoiar, sem assumir a bronca do poder que tem nas mãos. No fim das contas, a força não é o oposto de ser sensível. A força é o balde que segura a água. Se o balde for de papel, a água vaza e faz bagunça. Se o balde for de ferro, você leva essa água para onde você quiser. Você consegue ser gentil porque você escolhe ser, e não porque você é fraco demais para ser qualquer outra coisa. Sacou a diferença? Agora acabou a conversa bonita, velho. Chega de rodeios, porque aqui é onde o homem se revela de verdade, sem filtros e sem desculpas. Entenda uma coisa de uma vez por todas e grave isso na sua mente. Nada neste mundo evolui sem confronto. Nada que é sólido amadurece sem o atrito constante. Você não cresce fugindo da tempestade ou evitando a dificuldade. Você cresce atravessando o fogo, sentindo o calor e aprendendo a caminhar enquanto tudo ao seu redor tenta te derrubar. Todo guerreiro, sem exceção, aprendeu a lutar apanhando. Ele errou o golpe, ele caiu no chão, ele sentiu o gosto do próprio sangue. Mas ele levantou, ajustou a postura, limpou o rosto e voltou para o combate muito mais atento do que antes. Cada erro que você cometeu na vida não foi um desperdício, foi uma lição prática sobre controle. Cada derrota que você sofreu expôs um ponto fraco que você fingia que não existia, uma rachadura na sua armadura que agora precisa ser fortalecida na marra. Se te falta força, você quebra no primeiro impacto que a realidade te dera. Se te sobra força, mas você não tem domínio absoluto sobre ela, você se perde na própria fúria e vira um perigo para si mesmo e para quem você ama. O equilíbrio real não nasce de um discurso emocionante ou de um vídeo motivacional. O equilíbrio é o resultado do treino repetido, exaustivo e feito sob pressão constante. É a calma no meio do furacão. A vida não é um debate. A vida é um sistema implacável de causa e consequência. Cada escolha errada que você faz por preguiça cobra o seu preço lá na frente, e a fatura sempre vem com juros. Cada vez que você adia aquela conversa difícil ou aquele compromisso pesado, você enfraquece um pouco mais a sua própria vontade. Cada fuga estratégica que você planeja para evitar o desconforto envelhece o seu espírito e rouba sua vitalidade, te transformando em uma sombra do homem que você deveria ser. Não existe sensibilidade que sobreviva neste mundo se não houver uma estrutura de aço por baixo dela. Sem preparo, sem casca grossa, essa sua sensibilidade vira apenas medo disfarçado de virtude. E o medo, quando se torna o senhor da sua vida, vira paralisia. O homem que evita o confronto a qualquer custo, achando que está sendo pacífico, não está sendo um homem evoluído. Ele está apenas estocando dinamite no porão da alma. Ele está acumulando uma tensão insuportável que, mais cedo ou mais tarde, vai virar ansiedade crônica, ressentimento amargo e uma explosão violenta totalmente fora de hora. Disciplina não é sobre fazer o que você gosta quando está animado. Disciplina é aprender a agir com precisão mesmo quando você está completamente desconfortável e com vontade de desistir. O treino serve para você se colocar voluntariamente em dificuldade hoje. Você escolhe o seu peso, escolhe o seu cansaço e escolhe o seu sacrifício agora, justamente para não ser esmagado pela vida quando ela chegar sem aviso amanhã cedo. Você não se fortalece para provar nada para quem está de fora ou para ganhar validação de quem não constrói nada.
Você se fortalece porque entende que a próxima fase da sua vida sempre vai exigir mais de você do que a fase anterior exigiu. O mundo não vai ficar mais fácil para te ajudar. O problema nunca foi o tamanho do desafio que está na sua frente. O problema é você querer passar por ele sem ter construído base nenhuma, sem ter colocado um tijolo sequer na fundação do seu caráter. Coloca isso na sua cabeça e não esquece mais. Força não tem nada a ver com brutalidade cega ou com pisar nos outros. Força é a sua capacidade de manter a clareza mental e a honra quando tudo ao seu redor está apertando e o mundo parece estar desabando. Quem foge da própria luta interior, quem tem medo de enfrentar os próprios monstros, vai acabar perdendo todas as outras lutas que a vida colocar no caminho. A guerra é constante, velho, e ela começa dentro de você. Agora, velho, presta muita atenção, porque a gente chegou na parte que realmente transforma a força bruta em maturidade de verdade. O segredo aqui não é endurecer o coração até ele virar uma pedra fria, mas sim ampliar a sua consciência para entender o tamanho da responsabilidade que você carrega. Na psicologia profunda de Carl Jung, existe um princípio essencial que deveria ser o norte de todo homem. Você não se torna inteiro eliminando partes de si mesmo ou tentando esconder o que te incomoda. Você se torna um homem inteiro, integrando exatamente aquilo que você mais teme em você. A verdadeira masculinidade não nasce da negação da sua sensibilidade, e muito menos da repressão da sua força interior. Ela nasce no exato momento em que você cria coragem para olhar para dentro, sem desculpas, e aceita que carrega tanto a luz quanto a sombra. Entenda de uma vez, a sua sombra não é o mal. Ela não é algo que você deva sentir vergonha ou tentar enterrar. A sombra é energia bruta, é potência pura que ainda está sem direção. Quando ela é ignorada, ela se torna perigosa e destrói tudo ao redor. Mas quando você reconhece essa sombra, quando você dá um nome para ela, ela se transforma em potência consciente. Ela deixa de ser um monstro que te persegue e passa a ser o motor que te impulsiona. É exatamente aqui que muitos homens se perdem. Eles confundem evolução com suavização. Acham que para serem caras melhores, precisam se tornar frágeis, passivos ou apagar o fogo que tem no peito. Confundem a paz real com a simples ausência de conflito. Mas a paz de um homem de verdade não é fragilidade. A paz real é a força que não precisa provar absolutamente nada para ninguém. É a segurança de quem sabe do que é capaz, mas escolhe usar esse poder com sabedoria. Os antigos tinham um conceito chamado amor fati, amar o próprio destino, aceitar a sua história exatamente como ela é. Isso significa amar inclusive a dor que você passou, inclusive o peso das responsabilidades que você carrega, e principalmente amar aquilo que te moldou no meio do fogo. Não fazemos isso para romantizar o sofrimento ou para nos fazermos de vítimas, mas para compreender que cada pancada da vida foi parte do seu processo de lapidação. Sem o impacto e sem o calor, o diamante nunca passaria de um pedaço de carvão. O homem amadurece de verdade quando ele para de lutar contra quem ele é e começa a assumir a responsabilidade total por tudo que carrega dentro de si. A sensibilidade, quando finalmente encontra uma estrutura firme de caráter, vira clareza de visão. A força, quando encontra a consciência e o propósito, deixa de ser agressividade vazia e vira proteção real para os seus. Esse é o grande ponto de virada. É quando você deixa de querer ser aceito pela maioria, deixa de buscar aplausos e validação externa e passa a querer apenas uma coisa: ser íntegro. E a integridade, velho, é silenciosa. Ela não precisa de barulho, não precisa de postagem em rede social e nem de autoafirmação. A integridade é firme, é sólida e é profundamente respeitável. É o homem que se mantém de pé, íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. No fim das contas, ser homem é ser o pilar que sustenta o próprio mundo. Agora chega de reflexão, velho. A gente já pensou demais, já analisou demais, e agora é a hora da execução. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O equilíbrio entre ser sensível e ser forte não nasce dentro da sua cabeça. Ele não surge lendo livros ou assistindo a vídeos bonitinhos. Esse equilíbrio nasce no hábito diário, no barro da rotina, onde o filho chora e a mãe não vê. Primeiro ponto:
o seu corpo. Treina pesado, sem desculpas. E entenda que isso não é sobre estética, não é para tirar foto no espelho. É sobre comando sobre si mesmo. É o peso no ferro, o suor pingando no chão e a respiração ofegante que te lembram que você está vivo. O seu corpo precisa lembrar todos os dias quem é que manda quando a sua mente começa a inventar desculpas para desistir. Segundo ponto, o desconforto voluntário. Tome banho gelado. Acorde cedo mesmo quando o corpo implora por mais 5 minutos. Faça primeiro o que é mais chato e mais difícil. Não é para virar um monge ou um santo. É para ensinar ao seu sistema nervoso que o desconforto não mata ninguém. Quando você escolhe o desconforto, você se torna o dono da sua resistência. Terceiro ponto, o controle da sua dopamina. Corta agora o excesso de pornografia, a rolagem infinita nas redes sociais e todo tipo de estímulo barato que você consome sentado no sofá. Esse prazer fácil amolece o seu espírito e destrói a sua vontade de lutar. A força interna, velho, não cresce em ambiente confortável e cheio de facilidades. Ela cresce na escassez e no foco. Quarto ponto, silêncio e clareza. Para de falar demais sobre o que você sente o tempo todo. Para de dar explicações para quem não pediu. Começa a observar mais e falar menos. Entenda que um sentimento não é uma ordem que você precisa seguir. Um sentimento é apenas uma informação que você precisa processar. Aprenda a filtrar o que é ruído e o que é sinal. Quinto ponto. Responsabilidade imediata. Arruma agora o que está bagunçado na sua frente, o seu quarto, o seu corpo, a sua rotina financeira. O homem começa a se organizar de fora para dentro, resolvendo o que está ao alcance das mãos até que ele crie um eixo firme aqui dentro. Se você não consegue arrumar a própria cama, você não vai conseguir arrumar a sua vida. Nada disso que eu te falei é opcional. Nada disso é puramente simbólico ou metafórico. É prática simples, repetida dia após dia, sem nenhum tipo de glamour. Você não precisa se tornar um cara agressivo ou bruto. Você precisa se tornar um homem estável, alguém em quem as pessoas possam confiar quando o mundo começar a balançar. Força sem disciplina é apenas caos e destruição. Sensibilidade sem força é colapso emocional e fragilidade. É exatamente assim, velho, que se constrói um meio do caminho, criando uma estrutura sólida o suficiente para sustentar tudo o que você sente, sem nunca quebrar. Agora vai lá e faz o que precisa ser feito.